E aí galera do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou Rafael Ramon, seu professor de matemática, e vamos dar início à nossa aula falando a respeito da resolução de problemas envolvendo equação do primeiro grau. Então, reúne todo o teu material aí para a gente dar início à nossa aula, gente. O que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a resolver equações do primeiro grau usando as propriedades da igualdade e o princípio da equivalência. Então, você lembra como se resolve uma equação do primeiro grau? Então, se a gente voltar a aulas anteriores, se a gente pensar um pouquinho a respeito das outras aulas que tivemos, o que é que a gente faz para resolver um problema de equação do primeiro grau? Nós primeiro analisamos o problema, observando quais são as sentenças em palavras que são chave para a resolução do nosso problema e tentamos traduzir ela através de uma linguagem matemática. Então, olha só. Você sabe resolver situações, problemas, utilizando a equação? Vamos colocar aqui algumas dicas para vocês entenderem o que é que a gente deve fazer. Primeiro, após uma leitura, procure destacar os dados que são fornecidos no problema. 2. Entender a pergunta do problema para saber o que se deve calcular. 3. Identificar as operações necessárias para responder e efetuá-las. 4. Verificar se a solução encontrada é coerente com a situação proposta. 5. Escrever a resposta. Então, vamos colocar em prática. Bem, gente, o nosso primeiro problema, ele diz o seguinte: observando a figura seguinte e supondo que todas as maçãs que estão na balança tenham a mesma massa, determine quantos gramas tem cada maçã. Então, toda a equação, pessoal, nada mais é do que uma balança em equilíbrio. A gente consegue observar aqui que nossa balança ela está em equilíbrio. Observe que no primeiro prato nós temos 2 maçãs e 2 pesos de 400 gramas. Observe que no segundo prato você tem o que? Exatamente 4 maçãs e um peso de 200 gramas. Então, o que é que a gente deve fazer aqui? Nós devemos fazer uma correspondência para que a gente possa determinar o valor da massa de uma maçã, já que nós sabemos que todas as maçãs elas possuem a mesma massa, o mesmo peso. Então, vamos lá. Vamos elaborar a nossa resolução. Observe que cada uma dessas maçãs elas possuem a mesma massa. Então, nós vamos representar a massa dessas maçãs por uma letra, já que nós não sabemos e não temos como determinar no momento. Então, vou dizer que a maçã tem peso X, X e X. Então, aqui, como eu tenho 4 maçãs, eu tenho X, X, X e X. Então, vamos tentar elaborar uma equação que corresponda justamente ao nosso problema. Eu tenho aqui no primeiro prato X mais 200 mais 200. Esses 200 são justamente a representação dos 2 pesos de 200 gramas. Isso vai ser igual ao quê? A X mais X mais X mais X, que representa o peso de cada maçã, mais um peso de 200 gramas. Então, o que é que a gente deve fazer? Nós devemos fazer o seguinte: como a maior quantidade de X está no segundo membro, é importante que você pegue esses 2 valores de X do primeiro membro e faça com que eles sumam no primeiro membro. Para fazer com que eles sumam, a ideia que você tem que fazer é justamente utilizar o princípio aditivo para a retirada dele. Então, se eu tenho 2x positivo, o que deve ser acrescentado no primeiro membro e no segundo membro é 2x negativo. Então, olha só. Primeiro a gente vai dar uma reduzida. Isso aqui vai ser x mais x, que é exatamente 2x. 200 mais 200, 400. Então, 2x mais 400 é igual ao quê? 4x mais 200. A ideia é exatamente essa. Passar o 2x para o outro membro. Mas eu vou passar fazendo com que esse x seja cancelado. Então, o que eu vou fazer é o quê? Pego 2x, acrescento menos 2x ao primeiro membro, mais 400, que é igual a 4x menos 2x
mais 200. Observe que a diferença da equação anterior para essa que foi escrita agora é justamente o acréscimo de menos 2x, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, para a gente não perder a equivalência. Então, olha só, esse 2x vai cancelar com menos 2x. Eu vou ficar com 400. 400 é igual a quem? 4x menos 2x, 2x mais 200. O próximo passo é fazer com que esse 200 que está no segundo membro passe para o primeiro. Só que o que é que você vai fazer? Você vai fazer uso novamente do princípio aditivo. Então, o que é que você vai acrescentar? Você vai acrescentar ao segundo membro o menos 200 para fazer com que esse 200 positivo seja cancelado. E assim você vai fazer também no primeiro membro. Então, vamos colocar aqui no primeiro membro 400, que já está, aí menos 200. Por que eu vou colocar menos 200? Porque no segundo membro eu também vou acrescentar esse valor negativo. Então, vai ficar 400 menos 200 é igual a 2x mais 200 menos 200. Então, o que é que você vai fazer agora? Você cancela 200 positivo com 200 negativo. A equação vai ficar assim, ó, 400 menos 200, 200, que é igual a 2x. E agora, como eu quero apenas o valor de x, que é a representação do peso da maçã, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar no segundo membro o 2x por quem? Por menos 1 sobre 2, que é o inverso multiplicativo de 2. Assim eu vou fazer também no primeiro membro. Então vamos lá. Você vai pegar 1 sobre 2, multiplicar por 200, que é igual a 2x multiplicado por 1 sobre 2. Fazendo isso, o que é que você vai ter? Olha só. 1 vezes 200 é 200. Dividido por 2 é 100. Que é igual a quem? 2x vezes 1 é 2x. Dividido por 2 é simplesmente igual a x. Então, nós encontramos a nossa solução. Nossa solução diz que 100 é igual a x. Ou seja, o valor do peso de uma maçã é correspondente a 100 gramas. Então, uma dessas maçãs, cada uma dessas maçãs corresponde a 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas, mais 100 gramas, 200 gramas, mais 200, 400, mais 200, 600 gramas aqui no primeiro prato, 600 gramas, só para a gente analisar mesmo se está correto, se essa balança está em equilíbrio. E a gente vai perceber que aqui eu tenho 4 maçãs. Então, cada uma dessas maçãs pesa 100 gramas. Então, eu tenho 400 gramas mais um peso de 200 gramas, que é o correspondente a 600 gramas. Então, nós temos aqui a balança em perfeito equilíbrio. Eu tenho 600 gramas no primeiro prato, 600 gramas no segundo prato. Então, minha balança está corretamente em equilíbrio. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade, vamos para o nosso próximo problema. Olha só o nosso próximo problema, gente. Um prêmio de 165 mil, ele deve ser dividido entre Caio, Lucas e Theo. Lucas, ele deve receber a metade do valor de Caio e Theo vai receber 20 mil a mais que Caio. Qual é a quantia que cada um receberá? Então, olha só, gente, eu tenho 3 pessoas aí, ó. Caio, Lucas e Theo. O Lucas, ele vai receber a metade do valor de Caio. Você sabe qual é o valor de Caio? Não sabe, né? Então, representa por uma letra. Então, vamos lá. Tem o valor do Caio, que é X. E aí você sabe exatamente que o Lucas, ele vai receber a metade do valor do Caio. Então, o valor do Caio mais o valor do Lucas, que é metade do valor do Caio, então é x sobre 2, mais o valor do Theo, e o Theo vai receber 20 mil a mais que o Caio, ou seja, o Theo recebe x mais 20 mil. Tá aqui. Isso vai ser exatamente igual ao prêmio, que é de 165 mil. E aí a pergunta é,
qual a quantia que cada um receberá. Então, basicamente, esse é o raciocínio para resolver o problema. Mas vamos lá, vamos com mais calma, vamos analisar tudo direitinho, montar a equação e determinar qual é a quantia que cada um vai receber. Olha só, voltando ao nosso problema, vou ler mais uma vez para vocês entenderem bem o que está pedindo a questão. Um prêmio de 165 mil, ele deve ser dividido entre Caio, Lucas e Theo. Então, cada um vai receber uma quantia. E claro, que ao somar essas quantias, o valor tem que ser igual a 165 mil. Agora, eu preciso saber o valor que cada um deve receber. A gente tem aqui, ó, Lucas. Lucas, ele deve receber a metade do valor de Caio. Me diga uma coisa, você sabe qual o valor que o Caio vai receber? Não, né? Então, vamos colocar aqui, ó, valor do Caio. Qual é o valor que o Caio vai receber? Não sabemos. Vamos representar por X. E aí a gente tem o valor do Lucas. E qual o valor do Lucas? O valor do Lucas é metade do valor do Caio, então é X sobre 2. Mas aí a gente tem o valor do Theo. O Theo vai receber 20 mil a mais que o Caio. Qual o valor do Caio? X. Então, o Theo vai receber o valor do Caio mais 20 mil. Então, valor do Theo. Valor do Theo. Valor do Theo é o valor que o Caio vai receber mais 20 mil reais. Está aqui a representação. Agora eu quero que você analise e determine uma equação para a resolução desse problema. Então, a ideia é que você some todos os valores, o valor que o Caio vai receber, o valor que o Lucas vai receber e o valor que o Theo vai receber, e a soma desses valores tem que ser exatamente igual ao prêmio. O prêmio é de 165 mil reais. Então, vamos lá. Valor que o Caio vai receber, X. Valor que o Lucas vai receber, X sobre 2. Mais o valor que o Theo vai receber, X mais 20 mil, que é igual ao prêmio de 165 mil. 165 mil, acrescento 3 zeros. Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer para resolver o problema? A gente deveria fazer o seguinte: primeiro, determinar o MMC entre 2 e 1, para poder colocar tudo sobre o mesmo denominador, representar como vai ficar cada valor e assim cancelar o denominador. Mas a gente pode fazer uma estratégia melhor. A gente pode simplesmente pegar toda a equação e multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque ao multiplicar por 2, esse 2 que está no denominador e representa o valor do Lucas, ele vai acabar sumindo daí, vai acabar sendo cancelado. E assim eu vou ficar com apenas valores inteiros. Basicamente, valores inteiros. Então, vamos lá. Imagine o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar toda a equação e vamos multiplicar por 2. Então, você vai pegar x, multiplica por 2. Vai dar o quê? Vai dar 2x. Você pega x sobre 2 e multiplica por 2. Então, vai ficar 2x sobre 2. 2x dividido por 2 é exatamente x. Mais o que? X vezes 2, dá 2x também. Mais o que? 20 mil, olha só, 20 mil vezes 2, que dá o que? 40 mil, mais 40 mil. Tá aí a representação. Isso aqui é igual a quanto? 165 mil vezes 2. Faz só o seguinte, ó, pega esse carinha aqui, ó, 165, e dobra ele. Então, se tiver algum problema, você arma a continha. 165 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Para 0 vai 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Aí 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, 330 é o valor. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 330.
e acrescenta 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto? 330 mil. Então, vamos lá. O que é que a gente faz? A gente deixa somente os termos desconhecidos no primeiro membro, os termos que são conhecidos vai para o segundo. Aqui vai ficar mais fácil porque a gente não tem nenhuma variável, nenhum termo desconhecido no segundo membro. Então, vamos lá. Vamos pegar 2x, mais x dá 3x, mais 2x dá 5x. Então, vai ficar 5x mais 40 mil, que é igual a 330 mil. Correto? Então, vamos lá. O que é que você vai fazer agora? Você vai passar esse 40 mil para o segundo membro. Para isso, vamos utilizar o princípio aditivo. Nós vamos colocar no primeiro membro o menos 40 mil e no segundo membro menos 40 mil. Assim, esse 40 mil some do primeiro membro. Então, olha só. Vamos ficar com o quê? 5x mais 40 mil menos 40 mil, que é igual a 330 mil menos 40 mil. Então, vai embora 40 mil positivo com 40 mil negativo, fica 5x, que é igual. Esse 330 mil menos 40 mil vai dar exatamente 290 mil. 290 mil. Então, tá aí, exatamente 5x igual a 290 mil. Para a gente determinar o valor de x, o que é que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar aplicar o princípio multiplicativo. Nós vamos multiplicar no primeiro membro o 5x por 1/5. E no segundo membro, o 290 mil por 1/5. Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente poder finalizar a questão. Você vai pegar o quê? O 5x e você vai estar multiplicando por 1/5. Assim como você vai pegar 290 mil e vai multiplicar por 1/5. Então, vamos lá. 1/5 vezes 5x vai ficar assim, ó. 1 vezes 5x, 5x. 5x dividido por 5 dá x, que é igual 290 mil dividido por 5. Tem dúvida? Arma a continha. Então, vamos lá. 290 mil dividido por quem? Por 5. Se você quisesse, era só descartar esses 3 zeros e depois faz só o acréscimo deles. Tudo bem? Você poderia pegar 290 e dividir por 5. Como é que fica? Você vai pegar 29 dividido por 5, é 5. 5 vezes 5, 25. Para 29, falta o quê? 4. Você vai baixar o zero, você vai ficar com 40. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, o resultado é 58. 290 dividido por 5 é 58. Só que você vai fazer o quê? Você vai acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. Está aqui. Então, 58 mil é o valor do Caio. O Caio é que vai ganhar 58 mil. O Caio ganha 58 mil. Agora o Lucas, ele ganha quanto? Ele ganha metade do que o Caio ganhou. Então, qual é o valor que o Lucas vai ganhar? 58 mil dividido por 2. Quanto é 58 mil dividido por 2? Pensa bem. 50 mil dividido por 2 é 25. Metade de 8 mil, 4. Então, soma 25 com 4. Dá quanto? 29. Então, o valor do Lucas é correspondente a 29 mil. E o valor do Theo? Esse é o mais fácil. É só pegar o valor do Caio e somar com 20 mil. Então, o valor do Theo é correspondente ao quê? A 78 mil. Então, olha só como é que fica. O valor do Caio, 58 mil. O valor do Lucas, 29 mil. E o valor do Theo, 78 mil. O resultado aqui, a soma dos 3 resultados aqui, dos 3 valores que Caio, Lucas e Theo devem receber, tem que ser exatamente igual a 65 mil. Vamos fazer essa soma tranquilamente. Fica aqui 58 mil
mais quem? 29.000, mais quem? 78.000. Então, vamos somar. Claro que aqui são 3 zeros. Aí você vai pegar 8 com 8 é 16. 16 mais 9 é exatamente igual a 25. Fica 5 vai 2. Aqui eu tenho 5 mais 2, 7. Com mais 7, 14. 15, 16. 16. Então, tá aqui, ó. 165.000, comprovando que o valor de cada um aí está exato. Está correto. Tudo bem, gente? Vou apagar aqui, porque esse cálculo aqui não é necessário para a nossa resolução. Isso aqui é só uma confirmação do que a gente já fez. Pronto. Então tá aí, resolução do nosso problema. O valor do Caio é exatamente representado por 58.000, o do Lucas 29.000 e do Theo 78.000. Tranquilo, gente? Vamos dar continuidade, vamos pelo menos dar uma olhada no próximo problema. Nossa aula está acabando, mas eu acho que dá tempo para a gente ler pelo menos. Olha só, mais um daqueles probleminhas, daqueles desafios que sempre está aí aparecendo no Instagram, que é bem interessante, é massa da gente resolver. Então olha só, gente, a primeira equação está dizendo que 3 maçãs, a soma de 3 maçãs, olha só, primeira maçã somado com a segunda maçã, somado com a terceira maçã, é igual a 30. Então, se eu disser que cada maçã dessa representa x, eu tenho x mais x igual a 30. Olha só. Então, qual é o valor de cada uma dessas maçãs? O valor de cada uma delas é exatamente igual ao quê? A 10. Faça x mais x mais x é 3x. 3x igual a 30. Então, x igual a 10. Vamos direto. Nessa a gente não vai utilizar os princípios, nem o aditivo e nem o multiplicativo. Vamos de forma direta. Aí a gente já sabe que uma maçã dessa corresponde a 10. E aí eu tenho 2 cachos de banana, cada um com quantas bananas? Com 4 bananas. Então você vai colocar aqui 10 mais uma letra para representar um cacho de banana. Então mais y. Isso aqui é igual a quanto? 18. Então fica assim, ó. 10 mais y, isso aqui é igual a 18. Então vai ficar assim, ó. 2y é igual a 18 menos 10. Onde 2y é igual a quanto? É exatamente igual a 8. Então, teu x é igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, eu tenho um cacho de banana com 4 bananas e cada um desses cachos representa justamente o valor de 4. Então, 4 é a representação do cacho de banana composto por 4 bananas. Então, vamos lá, próxima equação. Eu tenho um cacho de banana que é representado por 4, seu valor, menos o quê? Um coco aí partido ao meio. Então, esse valor eu vou chamar de z. Então, 4 menos z é igual a quanto? 2. Vamos lá. 4 menos z igual a 2. Então, eu vou imaginar que z é igual a quanto? Z é igual a 2. De forma direta. Só ajeitar aqui, ficar bonitinho. Então, z é exatamente igual a 2. Então, essas duas bandas de coco aqui representam o valor de z. E z é 2. E aí você vai, ó, uma banda de coco. Se as duas bandas correspondem a 2, uma banda é 1. Mais o que? Uma maçã que é 10. Mais o que? Acho que aqui são 3 bananas. Mais 3 bananas. O valor de um cacho de banana que tem 4 bananas é 4. Então, a representação de 3 bananas é dada por 3. Então, isso aqui é exatamente igual ao que, gente? 1 mais 10 mais 3, que é igual a 14. Está resolvido o nosso desafio, nosso enigma aqui. Então, a gente encerra por aqui nossa aula, gente. Espero que vocês tenham compreendido tudo a respeito da resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.